Então, quando a gente vai fazer um dimensionamento para freio, né, a gente sempre vai trabalhar com com essas contas aqui, né, o torque dinâmico e o torque estático. Até mesmo, a gente trabalha a maior parte das vezes no selecionamento, a gente trabalha mais com o torque dinâmico, né, que é em cima da potência do motor que a gente tem envolvido, né. Então, aqui eu coloquei um pouquinho das forças envolvidas, né? A potência vezes 7,162, se a potência estiver em cavalos, dividido pela rotação vezes o fator de segurança. Aí eu vou comentar um pouco sobre, vamos falar um pouco sobre esses fatores mínimos que a gente coloca, tá? Então, sempre quando a gente for falar de fator de segurança para frenagem, a gente sempre tem que pensar no que o meu motor consegue fazer, né? Então, por exemplo, quando a gente fala aí que um motor é de 10 cavalos, 10 CV, a gente sabe que por um momento ele pode até dobrar isso aí, por um instantezinho, né? Mas se precisar frear, eu, ele vai dar uma caída, né? Ele vai dar uma caída e pode estabilizar até com 15, 20% acima do nominal. Então, por isso que eu falo aqui, ó, que o torque que eu vou, o fator mínimo que eu vou usar para frenagem de serviço é sempre 1,5. Por quê? Porque se o motor estabiliza até 10, 15% acima, não trabalha assim, hein, pessoal, que o motor vai queimar. Mas por um determinado períodozinho, se trabalhar com 10, 15% acima, eu tenho que ter capacidade para frenar. Então, eu trabalho sempre 50% acima da frenagem inicial. Tem casos que quando é projeto, o próprio fabricante da máquina, ele coloca um fator mínimo. Hoje está girando entre 1,5 e 1,75. Vai depender do tipo de máquina que é, tá? Para freio de serviço. Quando a gente fala freio de emergência, sempre no mínimo 2 e eu recomendo até 3. Mas aí os fabricantes, quando dá 3, né, fica um freio muito robusto, né? E aí, né, quando está falando de fabricação de máquina e talvez não consegue encaixar no custo da máquina por completo. Então, o mínimo aceitável sempre é 2. E se der menos de 2, eu, como Renfel, não aplico. Ah, não, eu quero um pouco menor, ou seu concorrente tá menor, beleza. Entrega pro cara lá, vai com Deus e vamos torcer para que não aconteça nada. Mas aqui a gente trabalha com um fator mínimo de 2 para freio de emergência. Tá? Então, aqui é a parte de cálculo estático, né, que é a força ou carga do sistema vezes a potência vezes o diâmetro de disco dividido por 2. Vezes sempre o fator de serviço. E aí, geralmente, eu uso sempre o dinâmico dá o estático, dificilmente eu vou usar. Eu sempre vou mais pela dinâmica para selecionamento. Ou quando o meu cliente quer um tempo de parada específico, né? Que é um tempo de parar, eu quero que pare em 30 segundos, quero que pare em 40 segundos, aí a gente faz o selecionamento por aqui, tá? Por essa outra forma, torque de frenagem, a inércia vezes a rotação dividido pelo tempo de parada, vezes o fator. Então a gente vai por aqui, tá? Aqui são as forças envolvidas na parte dos freios, né? Torque de frenagem, vezes o momento, tá tudo aqui envolvido, tudo bonitinho. São o que gera a força normal, que vai gerar a força, vezes a força normal, que vezes o coeficiente de atrito gera a força de atrito, que vezes o raio gera o torque de frenagem. Né? E aí a gente sabe o quanto que vai chegar aqui. Então, esse que entrega esse que gera esse. Então, a força normal vezes o coeficiente de atrito gera a força de o FA. Né? E o FA vezes o raio gera o torque. É assim que se chega na força que você precisa aqui, né? Na força nominal do freio. Tá? Aqui é a mesma coisa, a força nominal vezes, aqui no caso, a força de frenagem, vai gerar a força de frenagem. Então, a força normal vezes o coeficiente de atrito eu gero a força de frenagem, que vezes o raio da polia, eu chego no momento de frenagem ali, o torque de frenagem. Depende, cada lugar chama de uma forma.